Difícil. Pataxote, Cuna, Mura, Terena, Turuará, Guajajara, Potiguara, Patebá, Tupinambá, Yanomami, Caiapó. É que cantando vai mais fácil, né? Aí falando fica mais difícil. Não, porque Deus, ele pega a minha língua e usa de chicotinho para me arrepiar. E tudo que eu falei, eu pago em vida, não é depois. Você merece. Eu pago na vida tudo que eu falei. Você já ia dar 2 beijinhos, mas eu sou um carioca erradicado em São Paulo. Perdi esse reflexo do segundo beijo. Ah, eu nem me liguei. Você nem se ligou. Aí eu viajo tanto que eu já nem sei se é 1, se é 2, eu vou esperando a pessoa. Cara, falar em 1 e 2, em equilíbrio 1, equilíbrio 2. Quanto tempo, Anitta, entre a ideia, a concepção de fazer equilíbrio e a coisa pronta, lançada? Então, a Foi ideia rápido. desse projeto, ela nasceu 4 anos, faz 4 anos. Quando eu comecei uma jornada espiritual, uma jornada de autoconhecimento, fiz muitos retiros, muitos trabalhos em mim mesma para resolver questões internas que eu tinha. E aí, quando eu comecei a me aprofundar e achei isso um novo mundo, assim, me expandiu para outros tipos de tudo, de música, de visão de vida. Aí eu falei, nossa, eu tenho que fazer um trabalho sobre isso aqui. Só que a pessoa que estava me aconselhando, e até hoje me aconselha muito, ela dizia, calma, você só começou. A pessoa é uma terapeuta? Max Tovar. Isso, Max Tovar. Ela falou, calma que você está começando agora. Você vai ser totalmente vazio se você fizer esse projeto agora. E aí eu comecei a passar por esse processo. Hoje entendo super que de fato ia ser equivocadíssimo se eu tivesse feito naquela época. E aí nessa época, né, eu fui fazer o Funk Generation, porque eu falei, bom, então tá bom, se a gente vai esperar um tempo para falar disso aqui que eu tô vivendo, então vamos fazer um álbum que fale sobre tudo que eu vivi até agora. Mas aí eu passei por uma outra fase, porque daí eu já não estava mais com necessidade, porque eu entendo que naquela época, essa minha vontade de fazer o álbum sobre isso, é porque eu ainda estava muito vivendo para fora, né, para o outro ver. Então eu queria que o outro visse o meu processo. Aí depois que foi passando o tempo, os anos, aí eu já não estava mais afim de nada. Aí eu falei, agora eu vou ficar só em casa, aproveitando a vida, vivendo. Porque essa foi a questão, né? Eu estava trabalhando demais. E isso me levou para uma estafa mental, física, que não estava me fazendo bem. E aí, quando eu parei e aproveitei a vida assim, ficar em casa, e voltei a morar no Brasil. Aí fiquei em casa, aí todo domingo eu almoço com a minha família. Aí eu comecei a me sentir numa plenitude que eu nunca tinha sentido antes. E aí eu cruzei meu caminho com a Nidia Aranha. Por quê? Porque eu aceitei fazer um show do Global Citizen, que eu falei pro meu irmão, vamos agora só fazer os shows dos ensaios de carnaval, que os fãs amam e eu me divirto também. E aí o resto do ano eu fico fazendo nada aqui, aproveitando, viajando, fazendo o que for. Só que aí me chamaram para fazer o Global Citizen, em Belém, que era o encontro da COP, que ia ser no Brasil. Aí eu falei, nossa, isso é muito importante, então isso eu vou fazer. Porque tem uma história por trás que eu quero fazer parte. E aí foi aí que você formou com o Nidia Aranha? Aí eu chamei a Nidia Aranha porque eu falei, quero fazer, mas eu tô com uma preguiça de pensar em o que eu vou fazer nesse show. Aí perguntei para um amigo meu maquiador, falei, você não conhece uma diretora criativa? Não, alguém, um diretor, uma diretora para poder fazer? Aí ele, conheço a Nidia. Aí me deu o telefone dela aí. Aí falei com ela e chamei ela para fazer esse show. Falei, tô morrendo de preguiça, essa é a real. Faz aí tudo, vou te mostrar as músicas que eu quero cantar. Arrasa. E eu vou estar em casa dormindo, você me diz como é que vai ser o show, eu vou lá e faço o show. E assim foi. Sério? Você conseguiu isso?
Anos de retiro. Exatamente. Não, porque a Nídia é o seguinte, ela é um acontecimento de direção de arte. Ela é qualquer coisa de extraordinário que está acontecendo. Uma artista, né, espantosa. Muito. Assim. Foram pouquíssimos pitacos que eu dei só na... Mas ela te entendeu, né? A gente nem conversou muito, para falar bem a verdade. Mas talvez tenha entendido a artista, a obra. Isso sim, total. Era o mais importante. Exatamente. E aí ela foi, eu só cheguei para cantar, ensaiei um dia, tava aí passeando, cheguei só para cantar e falei, uau, que showzão. E aí ela chegou, ela falou, ai menina, e aí, você não vai lançar nada? Eu falei, ai, tô com uma preguiça, menina, trabalhar é muito estresse, é gente te estressando, aí você vai, aí tem que resolver coisa, aí... Mostrei umas músicas para ela que já estavam prontas. Desgraça? Respira, So Much Love, que mais? Tava Bemba. Isso você fez enquanto não estava fazendo nada? Isso era... Foi chegando. E aí ela falou, nossa, você não vai lançar nada disso? Aí eu falei, para lançar vai dar muito trabalho. Eu quero só... Vai me dar muito estresse, não é nem o trabalho, é o estresse. Não quero estresse, estou fugindo. Ela, não, eu te ajudo, não sei o que. Ela ficou no meu ouvido, ficou. Aí eu falei, tá bom, vamos fazer. Porque aí eu comecei a explicar para ela sobre os retiros e sobre os livros e tudo que eu fui lendo e fui me aprofundando e me deixou nesse lugar de, tá tudo bem, eu tô satisfeita com tudo que eu alcancei. Começamos em janeiro e aí eu falei, tá muito bom mesmo. E falei, então tá bom. Eu falei, então vamos lançar. Então. Não, porque aí você lançou o 1 e quando você lançou o 2, lançou esse filme dirigido por ela, então, que é um aí... negócio... Então, aí quando lançamos a primeira parte, a segunda parte ela ia ser internacional. Só que eu achei uma revolução tão grande quando eu lancei a primeira parte. Eu vi tantos relatos das pessoas, tanto com pessoas que seguem as religiões que sofrem muito preconceito, também pessoas que estavam em sofrimento de alguma maneira e aquilo foi uma ferramenta para se ajudar de alguma forma. Que aí eu falei, caraca, isso aqui tem muito poder. Isso aqui é muito poderoso, isso aqui é um poder de transformação. A segunda parte não pode ser internacional. A gente tem que ir agora mais profundo e fazer... E foi exatamente o que você fez. Você foi mais fundo ainda na proposta inicial. Fomos mais profundo e falei, agora a gente vai fazer a mensagem mais forte ainda. Aí fiquei pensando muito assim, sabe? E eu falei, olha, eu quero contar como que foi a minha jornada desde o dia que eu comecei, do motivo pelo qual eu fui para o primeiro retiro até o dia de hoje. Eu quero contar essa história. Aí eu fui escrevendo a história, eu chorando, a música com a Carmen Miranda chegou, da Carmen Miranda chegou como um presente, porque não foi uma ideia minha. Os meninos pensaram, porque no meu estúdio tem foto da Carmen Miranda e tal. E a Carmen Miranda é a sua precursora. Para mim, totalmente. E uma espécie de mártir também, né? Porque a história dela teve um desenrolar trágico que você, num determinado momento, falou, comigo não. Me falaram, me deram o livro e falaram, muda o final da história. Você tem ideia de que Equilíbrio 1 e 2 foi um susto, uma surpresa, algo assim, caramba, olha o que a Anitta fez, a virada que ela deu. Entre tanta coisa que já se escreveu, e ainda vai se escrever muito sobre essa virada radical de Anitta, eu quero destacar uma que o poeta e doutor em literatura Ramon Nunes Melo escreveu na revista Bravo. É um ensaio, chama Equilíbrio, a encruzilhada encantada de Anitta em seu novo disco. A encruzilhada não é apenas um lugar físico, é uma filosofia. Exu não conduz ninguém por um único caminho. Ele abre possibilidades, apresenta escolhas. Anitta tinha chegado a uma encruzilhada. Poderia repetir fórmulas de sucesso internacional, permanecer dentro daquilo que o mercado global espera, mas escolheu outro caminho, não abandonou sua história, ampliou a própria narrativa. Exu ensina que equilíbrio não significa imobilidade, equilíbrio é movimento. Isso me leva a te perguntar, então diante da encruzilhada você não escolheu nenhum nem outro, não era isto ou aquilo, era isto e aquilo. Eu fico até emocionada, porque é isso, totalmente, sabe?
Eu queria muito que... É porque foi tão... E eu nem choro assim nas coisas, viu? Olha como eu tô mudada. Que maldade fazer Tá você vendo? chorar. Não, eu amei esse texto. Na verdade é isso, porque a minha trajetória foi tão importante para mim desses 4 anos, de eu mudar tanta coisa em mim, no meu modo de ver a vida, meu modo de perceber as pessoas, minha vontade na vida. Eu tinha outras vontades e hoje está totalmente diferente. E foi tão libertador para mim me sentir inteira. Não é que eu não gosto das coisas que eu fazia antes, Não eu foi acho uma o máximo. ruptura, É não uma foi soma. Exatamente. E eu queria muito, e isso foi muito libertador para mim, porque eu acho que às vezes o público, a sociedade, o sensacionalismo, ele obriga a gente a se limitar a ser uma coisa só. E aí a gente fica naquela caixa e a gente fala, caramba, mas agora eu gosto de outra coisa, mas se eu ficar desse jeito, vai todo mundo falar isso, isso, isso. Aí a gente resiste à nossa própria mudança, porque sabe que vai vir um monte de coisa ali te fazendo a força contrária, né? E aí, nesses 4 anos, eu quis muito escrever nesse curta. Eu queria que fosse até maior, mas aí depois eu comecei a perceber que o jovem, hoje em dia, ele não presta muito mais atenção. Depois de meia hora, ele não consegue, ele pega o celular depois vendo um filme. Então, quando eu escrevi, eu queria muito que tivesse os diálogos, e isso foi uma coisa que eu briguei bastante até com a Nídia, que ela falou, mas por que esses diálogos? Eu falei, olha, os diálogos é o mais importante. Se não tiver os diálogos, não precisa nem ter o visual. Como, por exemplo, o que abre o filme quando ela chega para a cartomante e diz, eu preciso saber meu futuro, tira umas cartas para mim. Ali eu falei na hora. Eu fui escrevendo e foi vindo, parecia que eu estava psicografando de alguma coisa. Mas os diálogos, como foram diálogos reais, aí foi fácil de eu escrever. Mas na hora de filmar havia uma sacralidade. Na hora de filmar, o meu diálogo eu não li, eu improvisei. O resto do pessoal eu pedi para eles serem bem fiéis ao texto. E deu muito certo, assim, todo mundo escolhido. Eu fiquei muito feliz com o resultado. Essas emoções. E o tempo, né? Tem a participação linda da poeta Elisa Lucinda, como mãe de santo, que fala do tempo, de Oroco. Isso. Porque começa com Exu e termina com Oroco, né? E diz que no show acontece um estrondo quando você canta O Quê? Que é com um grupo indígena que você gravou. Isso, Bros MCs e a Catumirim. Eu chorei muito esse fim de semana no palco, eu tô chorante. Eu tinha tanta dificuldade de chorar e agora eu choro com qualquer coisa, maravilhoso. Libertador. Eu chorei no palco esse fim de semana porque o pessoal pediu para repetir a Dia Internacional dos Povos Indígenas e eles vieram pro palco e o povo pediu para cantar de novo. E foi incrível para mim, né? Ver uma música com o grupo indígena e com a Catu. Na verdade, eu queria que fosse um evento que também mostrasse ao público pequenas inserções de práticas que eu faço no meu dia a dia que me ajudam a dar uma aterrada e eu dar uma concentrada quando eu tô, sei lá, para começar meu dia. Então, o evento tem uma vila antes, então a gente não serve bebida alcoólica, até às 4h30 da tarde. É uma vila que tem yoga, respirações, meditação, sound healing, rodas de cura, tem vários processos lá. Todos os rituais que você faz, você começa primeiro com respiração, concentração, focando ali na presença daquele lugar, para depois você explodir a energia para o alto. Para você, né, você vai concentrando. O Tantra acredita nisso, né? O Tantra tem esse princípio. E no Tantra acredita-se nisso, né? Que quanto mais você retém aquela energia, guarda ela para você, na hora de você compartilhar, é uma explosão muito maior do que se você... Isso, mas é muito mais profundo, muito mais intenso e cheio de significado quando você se prepara para aquilo, quando você leva o tempo que tem que ser levado, e não com ansiedade, como, eu tenho que chegar nesse fim. Eu não sei, aí depende de quem está praticando ali, depende das pessoas. Um show tântrico, adorei essa ideia. Não, e funciona, as pessoas que viram o show me falaram, me descreveram exatamente isso, que vai subindo, chega num apogeu. Nossa. Vejam, assistam. Tem uma coisa muito legal no Equilibrium, que o Brasil está presente ali, mas não tá, as regionalidades não estão restritas. Elas aparecem, mas aparecem tudo numa amálgama mesmo.
E tá lá o Nordeste ao seu, né? Ao seu Valença, que não me Gente, cutuca. é que eu sou filha dessa mistura, né? Então, para mim, somos todos uma coisa só. A gente está tudo. Eu não gosto dessa separação. Eu acho que a coisa que eu mais aprendi nesses anos é essa coisa da separação. Ela só prejudica a gente. É legal a gente somar e mostrar. Eu sou daqui, tem isso. Aí somou. Ah, eu sou daqui, tem isso. Somou. E não separou, sabe? A minha mãe é paraibana, de Guarabira. O meu pai, ele nasceu no Rio, porém, os irmãos dele já nasceram em Minas Gerais, né? Minha avó é de Belo Horizonte, meu avô de Belo Horizonte. Então, eu sou filha dessa mistura, entendeu? E eu nasci no Rio. Cariocaça. Então, eu acho que a gente é essa grande mistura. Se a gente souber admirar todos com respeito, com amor, sabendo que a gente está nesse lugar, é perfeito. Esse é o grande barato, a grande virtude do Brasil, essa mistura. Essa música, ela representa uma parte de mim que ela não foi embora. Ela só soube a hora de se colocar, que é a parte debochada, que é a parte que, né, que fala umas gracinhas. E as pessoas têm essa dificuldade de entender. Fala assim, agora ela está equilibrada. Então significa que nunca mais eu vou dar um fora, nunca mais eu vou me estressar, nunca mais eu vou errar. Pelo amor de Deus, que prisão! Isso é uma prisão. É isto e aquilo. Eu acho uma prisão. Aí agora eu tenho que ficar sempre Aí Então, ia acabar. Vamos agora de forró, então. Não me cutuca. Anitta, uma das frases que aparece no Equilíbrio, não sei se no filme ou... no filme. Em cada matriarca eu vejo Deus. E você falando de sua mãe, aquilo é tão verdadeiro, assim, tão intenso. Além de sua mãe biológica, quem você reconhece como suas matriarcas existenciais, artísticas? A minha avó, mãe da minha mãe, ela sempre foi uma mãe para mim também, e está até hoje na minha vida. Ela se comunica comigo de várias maneiras e eu recebo todas. As minhas tias, que ajudaram minha mãe a me criar, que estão comigo até hoje na minha vida, como minhas mães também, né? Minha tia Marília, minha tia Márcia, minha tia Marleide, minha tia Margarete. Ela com certeza vai estar assistindo. Minha tia Margarete é minha tia especial e sempre esteve comigo enquanto minha mãe trabalhava, ela ficava ali. E entre as cantoras, as artistas, você tem alguma que você considera uma matriarca? Eu penso em uma que como você, teve a coragem de cantar sua fé, porque o que você faz é cantar sua fé nesse disco. Clara Nunes. Também, claro, eu estava pensando em outra. Total. Também? Qual é a outra? A outra, vamos ouvir a outra falando de você. Ela fez um trabalho impressionante. Eu fiquei muito impressionada com essa virada que ela deu. Porque era muito estabelecido um estilo, um comportamento, não é? Um palavreado, uma poesia que ela cantava. Tal, muito diferente do que é agora, do que ela apresentou agora. Teve que, de algum modo, procurar a música popular brasileira. Tem o Alceu Valença, que é importantíssimo. Tem o Grupo Ofá. Isso. Tem cantoras novas surgindo, que ela faz participações. Me pediu para dizer aquele texto, que é um texto que me pareceu simples, muito... fácil de ser, absorve logo, não precisa pensar muito, curto, simples. Eu me sinto muito abençoada, porque para mim ela é de fato a abelha rainha de tudo. Claro que temos também outras mulheres, né? Como eu disse, a Clara Nunes, que abriu esse caminho também. Várias, eu não sou a primeira a fazer o que eu estou fazendo, nem a minha pretensão. Colocamos no filme justamente para que ninguém achasse que eu estou com a pretensão de parecer a primeira em nada, né? O importante é abrir caminho, não é ser a primeira em nada. Para mim, tê-la foi uma assinatura de
é isso aí. Mas isso não significa que eu precisei fazer esse trabalho para ela me apoiar. Porque desde antes ela já me apoiava, desde antes ela já me recebia com todo carinho. Desde de todos os meus álbuns anteriores, ela me recebia, todos os grandes orixás da música, né? Caetano, Gil, ela, Djavan. Reconheceram você. Todos, porque eu acho que eles têm um entendimento de que a gente vive num país muito plural e muito desigual, onde as pessoas que nascem na periferia, na favela, no subúrbio, hoje em dia a internet até dá uma ajudada nisso, uma melhoradinha, mas as pessoas que nascem nesses lugares, elas são pouquíssimo estimuladas como eu estava falando, a ler, a buscar outro tipo de informação, né? Existe bastante alienação. Então, por isso, tão importante para você essa frase de não é importante, não é ser o primeiro, é abrir caminho. Isso. Você segue abrindo caminhos, assim como abriram para você. Totalmente. E eu acho que eles nunca julgaram meu estilo musical ou o que eu estava fazendo antes, porque eles não têm essa visão do que é maior, o que é melhor. Então só é música se eu estiver cantando poemas difíceis, falas profundas. Se eu estiver fazendo um funk para rebolar, aquilo não é bom, não tem valor nenhum. Mas e as pessoas cuja realidade de vida foi só essa realidade? Então elas não têm direito a ter uma voz? Elas não têm direito a cantar, a fazer um show, a viver no palco, a se divertir, cantando o que elas vivenciaram. É muito importante para mim que ninguém entenda que eu estou fazendo um julgamento das músicas que eu cantava antes. Pelo contrário. Ficou claro, não? Você juntou as coisas. E essa descoberta da brasilidade, esse profundo mergulho que você deu na brasilidade e na espiritualidade brasileira, foi uma descoberta ou uma redescoberta? Acho que redescoberta, né? Redescoberta. Acho que sim, porque eu sempre gostei de todos esses estilos e artistas que eu estou reverenciando e trazendo de referência para o meu trabalho agora. Mas acho que foi uma outra maneira de ver e de me inserir. Então, acho que uma redescoberta. Você é agora protagonista de um filme, produção dos Estúdios Globo, direção de Felipe Barbosa, ainda sem título. E é no modelo Anitta, a ideia foi sua e aí desenvolveram. Como é que é? Quem é o seu personagem? Esse eu fui chamada como atriz e quis embarcar porque eu estava começando a receber muitos convites para atuar e convites de coisas muito sérias, muito grandes, de muita responsabilidade. E eu falei, eu não sei, será que eu sirvo para isso? A gente tem que saber se eu sirvo para isso. E a Globo já me chamava um tempo para atuar e eu falei, ok, vamos lá. E aí eu embarquei, eu só sabia que eu queria fazer um filme para os jovens, né, com uma ideia que passasse a ideia de que tá tudo bem ter uma vida comum, né? Então foi só isso que eu falei. Eu falei, olha, eu quero fazer um filme para os adolescentes, para os jovens assistirem e virem que tá tudo bem. Porque hoje na dramaturgia, nos filmes, nas séries, tem ganhado muita notoriedade e tá tudo bem também ter isso, tá tudo certo, não tô criticando. Mas tem ganhado muita notoriedade, muita atenção, histórias de crimes, assassinatos, droga e matou alguém, ou se suicidou, ou matou um amigo, ou cheirou e ficou drogado e não consegue sair disso. São histórias, entendo que existem essas histórias, tá tudo certo elas serem contadas, mas eu acho que a gente também precisa ter histórias comuns. Mas não fica chato? Conta a história do filme para ver se é assim mesmo comum. A história é de uma menina, filha de uma mãe solo, né? O pai abandonou. Que é você. Que é a Nina, sou eu. A minha mãe é Regina Casé. E a minha avó falece. E a partir daí, a minha avó tinha uma casinha no interior do Brasil, no sul. E aí eu vou para esse lugar, porque eu preciso, tô sem dinheiro para terminar minha faculdade. Então fiquei cuidando da minha avó, fechei a faculdade, então eu vou para essa cidade para tentar vender essa casa, porque eu estou muito acelerada, querendo pagar a faculdade, fazer um monte de coisa.
E eu vou para essa casa para tentar vender e depois terminar minha faculdade e ali ter um emprego. E aí ali eu conheço as pessoas da cidade, me relaciono, arrumo um relacionamento, depois conheço uma menina e vou tendo uma vida normal, de um jovem normal que vive, se relaciona, conhece alguém, descobre sua sexualidade. O que você, com a sua avaliação crítica, o que você acha da sua atuação como atriz nesse filme? Ah, não sei, que eu não Você quero está ver. pronta para fazer Carmen Miranda agora? Não, aí eu vivenciei, né, a rotina de um ator. Cheguei lá falando, ai, gente, super de boa, né? Se quebrar uma luz aqui, eu não tenho nada a ver com isso. Se o roteiro estiver ruim, eu não tenho nada a ver com isso. Só preciso atuar. Se a história é ruim, eu não tenho nada a ver. Se editaram ruim, eu não tenho nada a ver. Se a roupa é ruim, eu não tenho... Maravilhoso. Eu chego, decorei meu texto, eu atuo. Que trabalhão. É muito fácil a vida do ator. E aí? E aí, como tudo nessa vida, Deus, ele pega a minha língua e usa de chicotinho para me arrepiar. E tudo que eu falei, eu pago em vida, não é depois. Você merece. Eu pago na vida tudo que eu falei. E eu paguei ali mesmo. Na hora que eu falei, semanas depois eu já estava pagando, porque é desesperadora. Já vi que eu não sirvo, tá? Já recusei todos os convites que eu tinha. Não vai seguir na carreira de atriz? Eu não vou fazer. Agradeço a todo mundo que me convidou. Assim, as horas de espera são enlouquecedoras. Mas todo mundo maravilhoso na equipe, hein? Todo mundo incrível. Eu amei todo mundo que fez o filme. Tanto a equipe quanto os atores. Só gente maravilhosa. Eu mesma é que estava desacostumada, né? Um set que eu não estou cuidando de nada, não estou acostumada. Aí no meu set, eu vai, foi, tá lindo, foi a primeira vez. Aquele texto que você viu aí meu, eu falei uma vez, foi essa vez que foi, valeu. Tipo Chico Anísio, vale a primeira. Valeu a primeira, temos. Vem cá, a gente vai fazer um rápido intervalo e como você está em turnê, vamos pro intervalo com a música que fala do orixá. Zero Açúcar. Bem-vindos de volta! A sempre renovada Anitta! Agora você está como conselheira do reality Estrela da Casa. E qual é esse papel de mentora nesse programa? Vou descobrir fazendo, né? A gente vai montar 2 grupos, um pop e um pagode. Eu tô ali, já tô por dentro de todos os participantes, a gente vai fazendo as repescagens, mas o que eu acho que é o principal, porque o programa é muito legal, eu entrei porque é um programa que eu gosto de assistir, ele é um programa de convivência, mas ele não é sobre polêmica, né? Ele não é sobre trelelê entre uns e outros, briga e confusão. Não, ele é sobre você construir alguma coisa que você ama com qualidade. E eu quero passar para esse pessoal dicas da minha vida, né? De carreira, coisas que a gente tem que aprender ao longo do caminho, que às vezes não adianta você ter a melhor voz, ou a melhor dança, ou a melhor performance, porque às vezes o que está por trás dessa construção vai contar tanto quanto, né? Anitta, vamos terminar com esse regão. Deus existe. Vamos lá.